This call is now being recorded. Beleza. Então, recapitulando, né, quando a gente viu função exponencial, a gente queria resolver geralmente esse problema aqui, né? Você tinha um número elevado a x igual a alguma outra coisa, e a gente queria encontrar o valor de x. Nesse caso, beleza, né? O 8, a gente sabe que é 2/3. Como a base é igual, a gente iguala os expoentes. Então, x igual a 3, sucesso. Aqui nesse caso também. 3x é igual a 1/3/4, né? 81 é 3 elevado à quarta. Então, está embaixo da fração. Aqui, né? Está embaixo da fração. A gente pode jogar para cima, inverter a fração, e aí o expoente fica negativo. 3x é igual a 3 menos 4. X igual a menos 4. Então, beleza. Até aqui a gente sabe resolver. Mas e se a gente tiver esse caso aqui, 2x igual a 3? Como é que a gente resolve? Não tem como eu deixar na mesma base aqui e fazer x igual a alguma coisa, né? Então, tem que ter alguma ferramenta que ajude a resolver isso. E o logaritmo ele vem para ajudar a gente a resolver esse tipo de problema, entre outras coisas. Qual que é o jeitão do logaritmo? Log de b na base a igual a x. O a, ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. E o nosso b, ele tem que ser maior do que zero. E a gente pode transformar isso numa forma exponencial, fazendo o seguinte: esse número elevado a esse é igual a esse. Como assim? A base elevado a x é igual a b. A gente consegue achar o valor de x, que é o resultado do logaritmo. Então, beleza. A gente tem o log de b na base a igual a x. Isso daqui a gente transforma no exponencial. A elevado a x igual a b. Sempre começa aqui pela base. Então, a base elevado a x é igual a b. Base elevado a x igual a b. Decorem isso. Não sei de nenhum macete para decorar isso, assim, mas... Peraí, prof, eu não entendi. Eu buguei. Tá, vamos de novo. Isso daqui é uma, digamos assim, é uma lei. Não tem outra forma de explicar, assim. Caneta. O jeito do logaritmo é isso. Você tem por exemplo, a gente vai ter aqui um log de 3 na base 2, certo? Ou, melhor, a gente vai ter aqui, ó, log de 4 na base 2. Então, 4 é o nosso logaritmando, o 2 é a base. Perfeito? Como é que eu encontro o resultado disso? Eu falo que eu quero saber o valor de x, né? Então, eu falo que 2 elevado a x é igual a 4. 4 é 2 ao quadrado, né? É 2 ao quadrado, x igual a 2. Então, tem uma... Sempre que você vê logaritmo, vai ter uma regrinha para a gente sair do logaritmo e chegar numa forma exponencial. Essa regrinha é o quê? A base elevado a x, que é o resultado do nosso logaritmo, que a gente quer saber, quer descobrir, é igual ao logaritmando, que é o b. Como aqui, nesse caso que a gente viu, 2 elevado a x é igual a 4. Perfeito? Então, é uma regrinha que a gente tem que decorar. E aí a gente tem algumas restrições quanto ao valor de b e quanto ao valor de a. O b tem que ser positivo e o a ele tem que ser positivo e diferente de 1. Mas eu passo com mais detalhe depois. Mas nesse começo é isso. Então, a gente tem uma forma do log, que tem o logaritmando, tem a base, e esse log tem um valor que é x que eu não sei. E eu posso transformar isso numa função exponencial, numa expressão exponencial. Eu faço o quê? O a base elevado ao meu resultado, que é x, é igual ao logaritmando b. Então, a base elevado a x igual a b. Perfeito? A gente vai praticar isso bastante na aula. E alguma coisa, um detalhe sobre a notação. A base, né, a gente tem log
de B na base A. Esse A, ele pode ser qualquer valor maior do que 0 e desde que seja também diferente de 1. Então, a base tem que satisfazer essas condições. Mas, quando a base for 10, por exemplo, a gente tem log de 2 na base 10, a gente pode omitir a base. Então, a gente só escreve log de 2. Ou log de 5, e não tem nada aqui, quer dizer que é log de 5 na base 10. Então, se eu tiver um log de 1b na base 10, eu posso simplesmente escrever log de b. Tranquilo? É só uma notação, assim, uma simplificação que a gente faz. E tem um outro caso, que é o logaritmo neperiano. O que é essa palavra esquisita? Neperiano é quando a base do nosso logaritmo é a nossa constante e, que vale 2,71828. O e é o número de Euler, né? Então, quando a gente tiver um log de qualquer coisa na base e, a gente escreve como? Escreve na forma ln, de logaritmo natural, logaritmo neperiano. ln de x. Então, tem duas notações aqui. A gente pode ter, quando for log na base 10 de alguma coisa, a gente omite o 10 e só escreve log de x. E quando for o log na base e, um logaritmo natural, a gente escreve ln de x, beleza? Só uma questão de notação. Então, vamos aqui para um exemplo. Determine os seguintes logaritmos. Log de 128 na base 2. Como a gente resolve? A gente vai transformar isso na forma exponencial. Então, 2 elevado a x igual a 128. Agora, o que é esse 128? Vamos decompor ele aqui. Divisível por 2, que vai dar 64. Divisível por 2 dá 38. Divisível por 2 dá 16. Por 2 de novo 8. Por 2 de novo 4. Dividido por 2 de novo vai dar 2. E dividido por 2 de novo vai dar 1. Então, aqui a gente vai ter 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente tem 2 na sétima. A gente pode falar que 2 elevado a x é igual a 2 na sétima. Mesma base, então a gente pode igualar os expoentes. X igual a 7. Beleza? No caso B, de novo, a gente tem o log de 27 na base raiz de 3. O que a gente faz? Transforma para a forma exponencial. Então, raiz de 3 elevado a x é igual a 27. A gente sabe, quando a gente tem a raiz de 3, ela pode ser o quê? 3 elevado a meio, certo? Aqui tem, se fosse 1, é uma raiz quadrada, né? Então, o que está dentro fica em cima, o que está fora fica embaixo. Então, aqui a gente teria 3 elevado a meio, tudo isso elevado a x. Ele é igual ao nosso 27, que é o quê? É 3 ao cubo, né? Então, quando a gente tem, agora recapitulando a parte exponencial, quando a gente tem x elevado a b, a gente pode simplesmente multiplicar os expoentes, não é? X igual a vezes b. Então, a gente vai fazer isso aqui. Então, 3 elevado a meio, tudo isso elevado a x, é igual a 3 elevado a x sobre 2, que é igual a 3 ao cubo. A mesma base, igualamos os expoentes. 3 ao cubo. Deixa eu apagar. Então, a gente iguala os expoentes. X sobre 2 igual a 3, x igual a 6. Alguma dúvida nisso, pessoal? Então, vou seguir. Agora aqui, calcule o valor de A. A é igual a log de 0,0001 mais log de 1000. Como não tem nada aqui, quer dizer que é na base 10. Beleza? Então, vamos resolver por partes. O que é o log de 1000? É o log. Como é que resolve o log de 1000? A gente vai transformar para exponencial. A gente tem aqui, né, log de 1000 na base 10, que está omitido ali. A gente tem aqui 10 elevado a x é igual a 1000
Logo, 10 elevado a x é igual a 10 com 1, 2, 3 zeros. Então, daqui a gente tira que x é igual a 3. Opa. Então, a gente já sabe que esse valor aqui é 3. E o log de 0,0001. Log de 0,001. Como não tem nada ali, é a base 10, certo? Então, 10 elevado a x é igual a 0,0001. Então, 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Logo, x é igual a menos 4. Então, aqui é menos 4. Então, meu A ele vai ser igual a menos 4 mais 3, A igual a menos 1. Tranquilo? Percebam aqui, log de 1.000. Sempre que a gente tiver log de 10.000, 10.000, 100.000 na base 10, o resultado ele vai ser igual ao número de zeros, certo? Então, log de 10 tem um zero, é 1. Log de 100 tem 2 zeros, é 2. Log de 1.000, 1.000 tem 3 zeros, então é igual a 3, e assim por diante, tá? É um macetinho aqui. E quando a casa estiver para lá, se conta o número de casas decimais, né? 1, 2, 3, 4. Então, o log vai ser menos esse valor. Então, o log de aquele caso ali, né? 0,001. São quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4. Então, vai ser menos 4. E assim por diante. Então, log de 10 na base 10, algum múltiplo de 10 na base 10, conta o número de zeros, se for maior do que 1, né? E se for um valor entre 0 e 1, se conta o número de casas decimais e o valor vai ser negativo. Beleza? Então vamos aqui para a letra B. Já percebe que é log de 2 que multiplica, log é um log na base 2 do log de 81 na base 3. Então primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses, depois resolve o que está fora. Então aqui é log de 81 na base 3. Na forma exponencial, como é que fica? 3 elevado a x é igual a 81. Nossa, o que é o 81? 81 dá por 3, que vai dar 27. Dá por 3, que vai dar 9. Que dá por 3, que vai dar 3, 3, 1. Então, 81 é 3 na quarta. 3 elevado a x é igual a 3 na quarta. X igual a 4. Então, meu A, ele vai ser o log da base 2 disso que está dentro desse logaritmo que está dentro dos parênteses, que a gente calculou, que é 4. Então, log de 4 na base 2 a gente transforma na forma exponencial, 2 elevado a x igual a 4, x igual a 2, porque 4 é 2 ao quadrado, né? Isso aqui é igual a 2 ao quadrado. Então, meu A igual a 2. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Vou seguir. Outro exemplo. Determine o valor de x. Log de 25 na base x, que a gente quer saber, é igual a 2. Então, x ao quadrado igual a 25. Base elevado ao nosso resultado aqui é igual ao logaritmando. Quando está assim, o que a gente faz? Coloca raiz dos dois lados. Então, a gente vai ter que x vai ser igual a mais ou menos 5. Só que a nossa base, ela tem que ser o quê? A base, ela tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Então, o x ele é mais ou menos 5, o único valor que ele pode assumir é 5. Então, meu resultado é x igual a 5. Tranquilo? Então, aqui a gente está avaliando a condição de existência desse logaritmo. A nossa base tem que ser positiva e diferente de 1. Então, a gente escolhe x igual a mais 5.
Exercício B. Log de x na base 3 é igual a menos 2. Então, 3 elevado a menos 2 é igual a x. Então, inverte, 1 sobre 3 ao quadrado é igual a x. 1 sobre 9 é igual ao nosso x. A restrição do logaritmando é que ele tem que ser maior do que zero. Então, meu x é positivo, então, beleza. Tá tudo certo. Alguma dúvida? Tranquilo até aqui, né? Então, como eu tinha falado ali no exercício, ele tem a condição de existência. O log de b na base A somente existe quando b maior que zero e o A for maior que zero e diferente de 1. Então, um exemplo. Determine os valores de x para os quais existem as seguintes expressões. Então, log de x menos 3, log na base de x menos 3 é de x menos 5. Então, primeiro vamos analisar o logaritmando. X mais 5, ele tem que ser maior do que zero. Então, meu x ele tem que ser maior que menos 5. Ainda, meu x menos 3 também tem que ser maior do que zero. Então, x tem que ser maior que 3. E, por último, meu x menos 3 também tem que ser diferente de 1. Então, meu x ele tem que ser diferente de 4. Então, qual que é a nossa solução daqui? Então, a gente traça aquelas retas. Primeira condição, x tem que ser maior que menos 5. Então, bolinha aberta no menos 5. E meu x pode assumir qualquer valor aqui no nosso plano real, no nosso plano dos números reais. Segunda condição, x tem que ser maior do que 3. Então, aqui é o 3, bolinha aberta. E o x pode ser qualquer valor maior do que esse. E a terceira condição, x diferente de 4. Então, aqui é o 4. Nessa terceira condição, x pode assumir qualquer valor diferente. Então, agora a gente faz a intersecção desses gráficos. A gente vai juntar tudo. Então, a gente faz o tracejado aqui, a projeção embaixo. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum é essa parte maior do que 3. E também tem essa restrição que tem que ser diferente de 4. Então, a nossa solução é essa. Pessoal, alguém tem uma dúvida sobre como montar essa parte das retas, das equações? O que é bolinha aberta? O que é bolinha fechada? Passei, acho que não cheguei a falar com detalhes, né, nas aulas. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, eu explico com mais calma. Esse caso aqui, solução é igual. X pertencente aos reais. Tá o quê? X é maior que 3 e x diferente de 4. Então, vamos seguir para esse segundo caso. Primeira condição, que nosso logaritmando, menos x ao quadrado, menos 4x mais 5, ele tem que ser maior do que zero. Então, aqui a gente resolve uma inequação de uma função do segundo grau normal. Então, calculo delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, b é 4 ao quadrado 16, mais 20. Delta é igual a 36. Então, x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, eu tenho x' é igual a 4 mais 6, 10, dividido por menos 2, igual a menos 5. X duas linhas igual a 4 dividido por menos 6 dá menos 2. Menos 2 com menos 2, mais 1. Então, agora a gente faz análise e estudo do sinal, análise do gráfico. Aqui seria o nosso eixo x, certo? Percebe-se que o a nessa função aqui, ele é negativo, então concavidade para baixo. Aqui bolinha aberta, no menos 5. Bolinha aberta no 1, que são as nossas raízes. Então a gente percebe que se o nosso valor de x estiver entre menos 5 e 1, a nossa função ela é positiva.
Se ele for menor que menos 5, nossa função fica negativa. E se ele for maior do que 1, também fica negativa. Como a gente quer os valores dessa função que são maiores do que zero, então o nosso x ele tem que ser maior que menos 5 e menor que 1. Então, isso é o resultado das nossas funções, da nossa equação. Alguma dúvida quanto ao estudo do sinal aqui, pessoal? A segunda condição, a gente olha na nossa base, x menos 2. Primeira coisa, a nossa base ela tem que ser maior do que zero. Então, x tem que ser maior do que 2. E, por último, a nossa base ela tem que ser diferente de 1. Então, o nosso x tem que ser diferente de 3. Então, percebam que nosso x ele tem que ser entre menos 5 e 1, seguindo essa condição. Essa condição tem que ser maior do que 2, nessa condição tem que ser diferente de 3. Percebam que não tem nenhum número que atende essa condição, ou seja, que é maior que 2, e que também atende essa condição, que está entre menos 5 e 1. Certo? Então, nesse caso, nosso conjunto de solução é igual ao conjunto vazio. Não existe um valor de x que atenda essas condições e que faça esse logaritmo existir. Por quê? Porque para uma condição a gente vê que o x tem que estar entre menos 5 e 1, na outra condição falar que ele tem que ser maior do que 2. Então, essas condições estão conflitantes, portanto, solução é igual ao conjunto vazio. Então, aqui algumas consequências da definição, né? Qual que é a definição? Primeiro, a gente pode transformar para exponencial elevado a x igual a b, e a condição de existência, né? B tem que ser maior do que zero, e nosso A maior do que zero, e A tem que ser diferente de 1. Então, o log de qualquer número, quer dizer, o log de 1 em qualquer base, ele é igual a zero. Porque, dependente da base, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, você vê log de 1, independente da base, é igual a zero. Agora, log de A na base A é igual a 1. Não sei porque eu escrevi isso. Mas, enfim, log de A na base A é igual a 1. Por quê? Se a gente pegar o A elevado a alguma coisa, igual a A. Então, meu x tem que ser igual a 1. Né? Transformando isso em exponencial. Então, para o meu A, para minha base, elevado a algum número, ser igual ao logaritmando, que é igual a essa base, né? Então, um número elevado a alguma coisa ser igual a ele mesmo, esse número só pode ser 1. Então, log de A na base A é igual a 1. Dependente do valor de A, desde que seja maior do que zero e diferente de 1. Aqui, A elevado a log de B na base A é igual ao nosso valor de B. Pessoal, como memoriza essa expressão? É simples, eu tenho A elevado ao log de alguma coisa na base A, né? Então, esse A repete aqui, ele está na base, corta aqui, sobrou B. B igual a B. Essa propriedade é assim, por exemplo, 2 elevado ao log de 55 na base 2 vai ser igual ao quê? Corto 2 com o log na base 2, sobra o 55. Essa é a nossa propriedade. E, por último, eu tenho um log de algum número na base A. E eu tenho um log que é igual ao log de outro número na base A. Se as bases são iguais, então a gente iguala o logaritmando. Então, log de alguma coisa na base A e log de alguma outra coisa nessa mesma base A, então a gente pode falar que a primeira coisa é igual à segunda coisa. Explicação esquisita. Né? Então, a gente tem log de x na base A igual a log de y na base A, x igual a y. Beleza? Então, por exemplo, log de 2 na base A, log de 2x na base A, é igual log de 3 na base A. Os logaritmos têm a mesma base, então a gente pode igualar o que está dentro do log, né? A gente pode falar que 2x igual a 3, x igual a 3 sobre 2. Beleza? Vamos praticar um pouquinho essas propriedades. Aqui está a resposta. Determine os valores de x, tal que log de x menos 3 na base de 2 é igual a log de 3 na base de 2.
mesma base, então eu posso igualar o logaritmando. Então, x menos 3 igual a 3, x igual a 6, beleza? Que outro caso? Tenho 16 elevado a log de 5 na base 2. Como é que eu resolvo? Esse 16 é o quê? É 2 na quarta, certo? 16 dividido por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, é 2 na quarta. Então, a gente coloca, substitui 16 por 2 na quarta. Então, 2 na quarta elevado ao log de 2 na quinta. Quando a gente tem, lembrem, 2 elevado a A, tudo isso elevado a B, a gente pode multiplicar os expoentes, né? Isso aqui é log de A vezes B. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, 2 elevado à quarta, tudo isso elevado ao log de 5 na base 2. O 4 multiplica o log de 5 na base 2. Então, a gente vai ter 2 elevado a 4 vezes o log de 2 na base 5. Então, percebe que esse 2 está multiplicando tudo isso, né? A gente pode jogar esse 4 para o final da expressão. Então, a gente tem aqui 4, que está multiplicando o log de 2 na base 5. Olha só, eu posso cortar entre aspas, né? Isso aqui é só um macete para memorizar. Mas você tem o 2 elevado ao log de alguma coisa, que está também nessa base 2. Percebam isso, né? Então, é igual a gente falar que eu tenho 5 elevado à quarta. O 4 que está multiplicando aqui, ele continua sendo o expoente. Só que o 5, ele vem para baixo. Então, a mesma coisa que 5 na quarta, que é igual a 625. Alguma dúvida nesse exemplo, pessoal? Tem esse outro caso na B. 5 elevado a 1 mais log de 3 elevado a 5. Lembram dessa propriedade, né? Você tem um A elevado a x mais B. Isso aqui é igual a elevado a x vezes A elevado a B. Então, aqui a gente pode dividir em dois expoentes, certo? Então, 5 elevado a 1 mais log de 3 na base 5 é igual a 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a log de 3 na base 5. 5 elevado a 1 é igual a 5. E aqui, 5 elevado ao log de alguma coisa nessa mesma base 5, eu posso simplificar e vai ser igual a 3. Vai ser igual ao nosso logaritmando. 3 vezes 5, 15. Alguma dúvida das propriedades? E mais um exemplo. 3 que está elevado a tudo isso. Log de 10 na base 2 vezes log de 2 na base 3. Então, vamos só mudar a ordem. Vamos jogar esse log de 3 na base 2 para frente, né? Então, é 3 elevado a log de 2 na base 3 vezes log de 10 na base 2. Aqui é 3 e aqui a gente tem um log na base 3 também, certo? Então, a gente pode, isso daqui vai dar 2, né? Então, o resultado disso é 2 elevado a log de 2 na base 10. Percebam que o 10, ele não desce junto com esse log de 10 na base 2, ele não desce junto com o 2, certo? O 2, ele vai continuar, vai ser elevado ao que ele está multiplicando aqui. A gente vai ter 2 log de 2 na base 10, o nosso 2, e aqui a gente tem a mesma base, 2, então sobra o 10. Beleza, pessoal? Se tiver alguma dúvida, podem interromper, tá? Então, aqui, classifique em verdadeiro ou falso esses casos aqui. Então, aqui diz que log de 1 na base 4 é igual a 1. Isso está certo? Vamos fazer a prova. A gente transforma isso no expoente, né? Então, 4 elevado a 1 igual a 1. Isso está errado, né? 4 elevado a 1 é diferente. Então, aqui é falso. Esse log aqui está errado. Agora aqui, log de 4 na base 1 igual a 4. Vamos fazer a prova. Então, 1 elevado a 4 igual a 4. É falso também. Que aqui está falando que 1 é igual a 4. Agora sim, log de 4 na base 4 igual a 1. Agora está certo. 4 elevado a 1 igual a 4. É certo? Então, beleza, esse logaritmo aqui existe. Letra D.
log de 1 na base 4 igual a zero. Certo isso, pessoal? Verdadeiro ou falso? Falso, isso mesmo. Só que não. Só que sim. E agora? Vamos fazer a prova. 4 elevado a zero igual a 1. 4 elevado a zero é o quê? É 1, né? Então, 1 igual a 1. Então, tá certo, pessoal, verdadeiro. Letra E. Log de 5, log de 3 elevado à quinta, na base 5, igual a 3. Bom, vamos tirar a prova. Transforma em expoente. 5 ao cubo igual a 3 na quinta. Tá certo isso? Não tá, né? Eles são diferentes. Então, aqui é falso. Agora aqui na letra F, sim. Então, log de 3 elevado, 3 elevado à quinta, na base 3, igual a 5. Então, transforma em expoente, 3 elevado a 5, igual a 3 elevado a 5. Tá certo? Verdadeiro. Essa é a última, pessoal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A gente tem o 2 elevado ao log de alguma coisa na base 2. Então, a gente pode, entre aspas, cortar aqui, vai sobrar o 5. Então, 5 igual a 5. Verdadeiro. Então, o logaritmo tem algumas propriedades operatórias. Primeiro, logaritmo do produto. Vamos supor que a gente tem log na base A de B vezes C. Quando tem uma multiplicação aqui, a gente pode dividir esse logaritmo em outros dois. A gente pode dividir em log de B na base A, mais log de C na base A. Beleza? Então, a gente tem um logaritmo do produto de alguma coisa, a gente divide pelo logaritmo desses números que estão, pela soma do logaritmo desses múltiplos, desses números que estão se multiplicando. Repetindo, se a gente tem um logaritmo de algum produto, de alguma multiplicação, ele vai ser igual à soma desses números que estão, do logaritmo desses números que estão se multiplicando. Por exemplo, log de 10 vezes 3 na base 2. Isso é o quê? A gente divide em duas partes. A gente vai ter log de 10 na base 2 mais log de 3 na base 2. Beleza? Vamos para a segunda propriedade. E quando for uma divisão? Bom, se na multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai. Log de B dividido por C na base A, ele vai ser o quê? Log de B nessa mesma base, menos o log de C nessa mesma base. Por exemplo, log de 10 sobre 3 na base 2, ele vai ser igual ao log de 10 menos log de 3 na base 2. Então, mantém a base e faz a subtração aqui dos logaritmos. E, por último, o logaritmo da potência. Quando eu tenho um log de B elevado a C na base A, quando eu tenho esse expoente, eu posso trazer ele aqui para frente, como se estivesse multiplicando. Então, isso daqui é igual a C vezes o log de B na base A. Por exemplo, log de 10 ao cubo na base 2. O 10 está elevado ao cubo, então o 3 ele pode passar para cá multiplicando. Então vai ser igual a 3 vezes log de 10 na base 2. Então, só recapitulando, a gente viu três propriedades. Primeiro, se eu tenho log de A vezes B, eu posso separar em 2, que é igual a log de A mais log de B. Se for uma divisão, log de A sobre B, a gente separa em 2 também. Só que nesse caso, subtrai log de A menos log de B. E no caso 3, a gente viu o log de A elevado a C. Como tem a potência, a gente pode passar esse expoente
na frente multiplicando. Então, isso aqui é igual a C log de A. Então, agora a gente vai praticar isso daqui para memorizar. Então, determine o desenvolvimento logarítmico da expressão log de A raiz de B dividido por C ao cubo. Então, log de A raiz de... Nossa. Log de A raiz de B sobre C ao cubo. Vocês querem que eu dê um tempinho para vocês tentarem resolver aí ou posso ir resolvendo? Pode ser. Mais alguém quer se pronunciar? Então vou continuar resolvendo. Então a gente vai ter que destrinchar esse logaritmo aqui. Percebem que ele tem tanto multiplicação quanto divisão. Então primeiro vamos separar a divisão, né? Então a gente vai ter log de A raiz de B menos log de C ao cubo. Log de A raiz de B. A gente tem uma multiplicação, né? Então a gente pode também separar em dois. Log de A mais log de B, de raiz de B. Lembrem que se eu tenho uma raiz aqui é quadrada, né? De B elevado a 1, é igual B elevado a meio, que está embaixo vai para cima, que está em cima vai embaixo. Então já vamos fazer isso aqui. Se tem raiz de B, então log de raiz de B é igual log de B elevado a meio. Menos log de C ao cubo. O 3 é o nosso expoente, né? Então a gente pode passar ele multiplicando. 3 log de C. Então, a gente vai ter log de A mais. Aqui o B está elevado a meio, então o expoente a gente pode passar multiplicando. Meio vezes log de B menos 3 log de C. Alguma dúvida? Tem alguém que não consegue, não tem dúvida porque está tão perdido que não consegue nem formular a dúvida? Igual eu ficava nas aulas da faculdade. Que tem dois, quando não tem dúvida, são dois casos, né? Ou realmente entendeu, ou tá tão difícil a matéria que não sabe nem por onde começar, né? Mas, independente de qual for o caso, se tiver alguma dúvida, pode falar, pessoal. Eu recapitulo e passo de novo devagarzinho. Então, ninguém se pronunciou. Só não entendi esse menos 3. Assim, Letícia. Aqui, a gente tem tanto uma multiplicação, né? A vezes raiz de B, a gente tem uma divisão. Tudo isso está dividido por C ao cubo. Então, primeiro a gente vai usar essa propriedade 2. A gente tem um log de um número dividido por outro, ele vai ser igual ao log do primeiro menos o log do segundo, entendeu? Então, quando é divisão, a gente subtrai. Então, nesse caso, primeiro eu resolvi essa divisão aqui. Então, vai ser o quê? Que está em cima é a raiz de B, né? Então vai ser log de A vezes raiz de B, menos o log do que está embaixo, menos log de C ao cubo. Então, como é divisão, a gente subtrai. Aí, vem aqui para... Deixa eu mudar a cor. Vem aqui para esse logaritmo de A vezes raiz de B. Aqui a gente tem uma multiplicação. Então, multiplicação é a primeira propriedade. Se a gente tem um log de A vezes B, vai ser igual ao log de A mais o log de B. Então, log de A vezes raiz de B vai ser o quê? Log de A mais o log de raiz de B. Aqui, ao invés de escrever raiz de B, eu só transformei no expoente, deixei B elevado a meio. E a gente tem menos o log de C ao cubo. Daí, como tem um expoente, a gente usa a terceira propriedade, que é o que é o nosso expoente, ele passa multiplicando o logaritmo. Então, aqui vai ser 3 log de C ao cubo é 3 log de C. A gente só repetiu esse sinal aqui. Estava aqui, estava aqui. Então, esse sinal ele vem
quando a gente divide, né, essa divisão. O que está em cima, o log do que está em cima, menos o log do que está embaixo. E aqui, né, a última parte, log de A repete, não dá para fazer mais nada aqui, mais log de B elevado a meio, o expoente passa multiplicando. Então vai ser meio vezes log de B menos o 3 log de C. Beleza? Beleza, então. Vamos para o exemplo 2. Dados, log de B na base A igual a 8, log de C na base A igual a 6, qual é o valor de log de B ao cubo vezes C ao quadrado na base A? Então, percebe que o enunciado já dá uma dica para a gente. A gente sabe o valor de log de B na base A, a gente sabe o valor de log de C na base A. Então, a gente vai tentar destrinchar esse log até surgir um log de B e surgir um log de C. Beleza? Então, vamos começar. A gente tem log de B ao cubo vezes C ao quadrado na base A. Eu vou dar 5 minutos para vocês tentarem resolverem. E, enquanto isso, eu vou mandar o link da chamada antes que eu esqueça. Vê se vocês conseguem acessar aí. Foi? Foi. Tá, mas até 10:02 para vocês tentarem fazer isso daí. Alguém conseguiu fazer? Pera, prof, que eu tô fazendo. Tá, esperar um pouquinho. Prontos? Beleza, então.
Então, o que a gente faz primeiro? Peraí. A gente tem uma multiplicação. Então, primeiro a gente vai separar esses dois números que estão se multiplicando. Então, log de b ao cubo vezes c ao quadrado, a gente pode dividir em log de b ao cubo, na mesma base. Onde é multiplicação, então, sinal de mais, vezes log de c ao quadrado, na mesma base. Então, agora, a gente tem o quê? O log de b elevado ao cubo mais log de c ao quadrado. A gente tem um expoente aqui, o 3. Então, se tem um expoente, a gente pode passar ele multiplicando. A gente vai ter 3 log de b na base A, mais, aqui o expoente é o 2, 2 log de c na base A. O enunciado, ele deu o nosso valor do log de b, né? Então, é 3 vezes 8, mais 2 vezes o log de c, o enunciado deu, que é 6. Então, vai ser igual a 3 vezes 8 é 24, mais 12, que é igual a 36. Isso aí. Vamos fazer mais um exercício. A gente sabe que ele deu, agora inverteu, né? Ele falou que o log de 2 é uma letra, o log de 3 é outra letra. Então, ele quer que a gente transforme esse log de 144 em alguma expressão envolvendo A e B. Então, primeira coisa, vamos decompor aqui fatorar esse 144. É divisível por 2, que vai dar 72. 72 pode dividir por 2, 36. 36 pode dividir por 2, que dá 18. Pode dividir por 2 também, que vai dar 9. Aí o 9 a gente divide por 3, que vai dar 3. E o 3 divide por 3, que vai dar 1. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. 2 na quarta, vezes 3 ao quadrado. Então, log de 144 é log de 2 na quarta, vezes 3 ao quadrado. Então, aqui a gente tem uma multiplicação, então a gente divide em duas partes. Log de 2 na quarta, mais log de 3 ao quadrado. Log de 2 na quarta, o 4 ele é o expoente, passa multiplicando. Então, 4 vezes log de 2, mais o 2 é o expoente, passa multiplicando, 2 log de 3. O enunciado ele fala o quê? Que o log de 2 é igual a A, então vai ser 4 vezes A, mais, e o log de 3 é igual a B, então mais 2 vezes B. Beleza? É meio parecido com o outro, né? Agora aqui a gente vai fazer o processo inverso. A gente tem um conjunto aqui de logaritmos, né, umas expressões com vários logs, e a gente vai querer juntar isso e transformar em um logaritmo só. Então, por exemplo, aqui na letra A, a gente tem log de x na base 3 menos log de 2 na base 3. Então, a gente tem uma subtração e os dois logaritmos eles estão na mesma base. Então, isso a gente pode representar por uma divisão. Certo? Log de x menos log de 2 é a mesma base, então é log de x sobre 2 na base 3. Né? Que isso aqui é igual log do primeiro menos o log do segundo. Então é log de x sobre 2 na base 3. Aqui, de novo, a mesma base, só que agora a gente tem uma soma. Quando a gente tem a soma, o que a gente faz? Multiplica os logaritmandos. Então isso vai ser o quê? Log na base 1/3 de 5 vezes 4, que vai ser log de 20 na base 1 sobre 3. E agora aqui a letra C. A gente tem 3 partes, né? Então vamos primeiro juntar esses dois. É uma soma, mesma base.
Então, a gente multiplica os logaritmandos. Então, aqui a gente vai ter log de 3x na base 5 menos o log de 4 na base 5. Subtração, mesma base, então a gente divide agora os logaritmandos. A gente vai ter log na base 5 de 3x sobre 4. Beleza? Então, vamos resolver mais uns exemplinhos aqui. Letra D, a gente tem 1/5 vezes o log de 3. Se tem um número multiplicando o log, então a gente pode transformar esse número em expoente, né? Isso aqui é igual a log de 3 elevado a 1/5. Que a gente pode falar que é o log da raiz quinta de 3. Aqui, a gente tem 3 que multiplica o log de x na base 2. Então, a gente tem o número multiplicando, a gente pode transformar em expoente. Então, vai ser log de x ao cubo na base 2. Mais, mesma coisa. Esse 4 está multiplicando e pode virar o expoente. Então, mais log de 2 na quarta sobre 2. Que vai ser igual. A gente tem a soma, é a mesma base, então multiplicamos os logaritmandos. Então, vai ser log de x ao cubo vezes 2 na quarta na base 2. E por último, aqui a gente tem 1 mais log de 5 na base 3. O que é esse 1? Lembra que a gente viu aquela propriedade? Que se a gente tem um log de A, essa mesma base A, isso daqui é igual a 1, certo? Então, vamos pegar que esse 1 aqui, ele pode ser o log de 3 na base 3, mais log de 5 na base 3. Então, agora a gente tem a mesma base, uma soma, então multiplicamos os logaritmandos. Então, log de 3 vezes 5, 15, na base 3. Beleza? Então, só mais 3 exemplinhos. A gente sabe dados log de 2 igual a 0,3 e log de 3 igual a 0,48. Então, vamos calcular o log de 6. A gente sabe o valor do log de 2, a gente sabe o valor do log de 3, então vamos tentar transformar isso em alguma coisa que tenha o log de 2 e o log de 3, beleza? Então, a gente sabe que o 6 é o quê? 2 vezes 3. Então, a gente tem uma multiplicação, a gente divide pela soma, a gente transforma isso, né, na soma dos dois números. Então, vai ser log de 2 mais log de 3. O log de 2 é igual a 0,3, mais o log de 3, que é igual a 0,48. Então, isso aqui vai ser igual a 0,78. Aqui, log de 72 na base 2. Vamos decompor esse 72. Então, divisível por 2, 36, por 2, 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, a gente vai ter o quê? 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Então, log de 72 na base 2 é o quê? Log de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado na base 2. Então, a gente tem uma multiplicação, a gente divide na soma dos dois logaritmos, que vai ser log de 2 ao cubo mais log de 3 ao quadrado. A gente tem o log de um número elevado a algum expoente, então a gente pode passar o expoente multiplicando. Então, a gente vai ter 3 vezes log de 2 na base 2, mais o 3 elevado ao quadrado aqui, 2, que multiplica log de 3 na base 2. Então, aqui a gente vai ter 3 log de 2 na base 2, então o logaritmando igual a base é 1. Né? Isso daqui é 1. A gente vai ter 3 vezes 1, mais 2 vezes
o log de 3 na base 2. Aqui ele passou o log de 3 na base 10. Como é que a gente faz? Tem que fazer mudança de base, que é uma propriedade que eu vou mostrar para vocês agora no rascunho, mas a gente aprofunda na próxima aula. Se a gente tem o log de A na base B, a gente quer transformar por uma outra base, por exemplo, uma base C, a gente pode falar que é o log de A na base C dividido por log de B na base C. Então, nesse caso aqui, o enunciado ele só deu como que resolve com a base 10, né? Então, eu tenho que transformar esse log de 3 na base 2 em algum log que tenha a base 10. Então, a gente usa essa propriedade da mudança de base. Então, a gente vai ser igual ao quê? Log de 3 na base 10 sobre o log de 2 na base 10. Isso. Se pá, eu copiei errado aqui, acho que nem tinha esse 2. Mas vamos resolver assim mesmo. Então vai ser 3 mais 2, que multiplica o log de 3, que é 0,48, dividido por o log de 2, que é 0,3. Vocês resolvem na mão, eu vou usar uma calculadora para otimizar o tempo aqui. Vai dar 1,6 vezes 2 mais 3. Então isso daqui é igual a 6,2. Pessoal, vocês entenderam esse esquema da mudança de base? Alguém quer que eu explique de novo com mais calma? Acho que a cereja no bolo do logaritmo. Sempre que você tiver perdido no exercício, não saber mais como continuar, faz a mudança de base e põe numa base que te permita resolver, né? Ninguém se manifestou. Na próxima aula eu vou retomar essa mudança de base e a gente vai fazer mais exercícios, tá? Então vamos resolver o último exercício da aula. Log da raiz quarta de 27.000. Isso daqui pode ser o quê? Log de 27.000 elevado a 1/4. Né? O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vem embaixo. Que é igual ao quê? O expoente a gente passa multiplicando 1/4 vezes log de 27.000. Vamos dividir esse 27.000. O 27.000, ele é o quê? 27 vezes 1.000. Então, a gente tem o logaritmo de uma multiplicação, a gente divide pela soma do log dos dois números que estão se multiplicando. Então, a gente vai ter 1/4 que multiplica log de 27 mais log de 1.000. Que vai ser o quê? É 1/4. O que é o 27? 27 é 3 ao cubo, mais log de 1.000. Lembra? A gente tem um múltiplo aqui de 10, né? Quer dizer, o 10.000 é 10 elevado a alguma coisa, certo? Na base 10. Como é que a gente resolve? Só conta o número de zeros. Então aqui tem 1.000, são 3 zeros, então é 3. Então vai ser 1/4 e multiplica 3 log de 3, o expoente passa multiplicando, mais 3. Então vai ser igual, que vai ser igual a 1/4 que multiplica 3 vezes, qual que é o log de 3? No exercício ele fala que é 0,48. Mais 3. Isso daqui vai ser igual a... Deixa eu resolver aqui. 3 vezes 0,48 mais 3 dividido por 4. Vai ser igual a 1,11.
Então, esse é o fim da aula. Essa é a lista completa, eu não vou passar para vocês agora, tá? Quando a gente terminar o log, depois das férias aí, eu passo a lista, então vocês não vão ter nenhuma lista nova. Podem aproveitar bem o recesso. Aproveitem para quem não teve tempo de resolver, resolvam aquelas outras 4 listas que eu mandei e entre em contato para tirar dúvidas. E por hoje é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ficar mais uns minutinhos aqui e os demais estão dispensados. De nada, até mais. Boa noite. Lucas, tá, vou mandar a chamada aqui. Deixa eu só parar de gravar.